Olá pessoal, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos no nosso nono estudo do Apocalipse e hoje nós vamos iniciar uma segunda etapa, né? uma segunda fase do estudo. No estudo anterior nós completamos uma primeira fase, então hoje entramos numa segunda fase. Vamos entrar nos estudos mais complexos, né? Mas não é difícil de entender. Então, assim, você que está estudando, eu peço que você observe bastante, que medite e que observe também a coerência que há entre as interpretações que a própria Bíblia está nos dando aqui, né? Então, não estou eu mesmo dando a interpretação, mas estamos procurando ver a interpretação que a própria Bíblia dá, né? Que é a forma mais segura de nós entendermos. Então, eu tenho observado que há muita coerência, né? Aqui com as datas, com as épocas, né? Com a aplicação na história, né? Dessas profecias. Então, nós vamos ver que houve aplicação dessas profecias, que muitas já se cumpriram nessa primeira fase. Que nesse estudo a gente vai observar isso. Hoje vamos estudar sobre o capítulo 12 do Apocalipse. E aqui tem como título esse estudo A Mulher e o Dragão. Então vamos lá então em Apocalipse 12, no versículo 1. Lá diz assim, versículo 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então aqui há uma visão que o profeta tem, muito significativa, de uma mulher. Essa mulher está vestida de sol, ela está, aqui fala da lua, né, debaixo dos pés, ela tem 12 estrelas na cabeça, essa mulher está grávida a ponto de dar à luz, está sofrendo tormentos, né, para dar à luz. Então vamos entender o que essa mulher representa. Nós encontramos então base na Bíblia para entender, né, que as 12 estrelas na sua cabeça simbolizam o triunfo da igreja de Deus. Os 12 apóstolos, as 12 tribos, né, de Israel, os 12 fundamentos da cidade santa. Então a gente vê aqui a plenitude, né? Esse número 12, ele representa a plenitude, representa a vitória de Deus, né? O triunfo da igreja. Então é um número muito representativo, o número 12. Né? Então tem os 12 fundamentos da cidade, tem os 12 apóstolos, tem 12 anjos, né? Que estão ali nas portas da cidade. Então, muito bem, então é isso. Então, a mulher é uma virgem, né? Vestida de sol. Aqui o sol representa o próprio Cristo, o próprio Deus, né? Aqui fala que simboliza a glória que cerca a igreja. A glória que cerca a igreja, que é o Evangelho de Cristo. Então, Cristo é o sol. Aqui em Salmos 84, versículo 11, fala assim: porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, o Senhor Deus é o sol. Então, essa mulher está vestida, né, de Cristo, né? E a lua debaixo de seus pés simboliza o reflexo da luz do Evangelho no Antigo Testamento. Assim como a lua reflete a luz do sol, ela não tem luz em si mesma, né? A lua, assim também o Evangelho no Antigo Testamento, que não tinha luz em si mesmo, mas ele refletia a luz de Cristo, né? Que é o sol, tipificado aí nos símbolos, né, que há no Antigo Testamento, que representa o Evangelho, que são o santuário, né, o serviço do santuário, os sacrifícios que eram efetuados ali. Tudo isso apontava para Cristo, para a verdadeira luz, né? Muito bem, então no versículo 3,
fala assim: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então aqui fala de um dragão, né? Um dragão espantoso, né? É muito estranho isso, né? Então, muitas pessoas, quando pegam o Apocalipse e veem essas figuras, ficam assustadas, né? Então, quem representa o dragão? Representa Satanás, né? O diabo. No versículo 4, a gente começa a entender mais. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Nós já vimos que estrelas representam anjos ou mensageiros, né? Então, o dragão representa Satanás. No versículo 7 a 9, nós vamos ler: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui, esclarecendo, né, que para quem representa esse dragão. Então houve peleja no céu, houve guerra no céu, como nós já conhecemos, né? Tudo se iniciou no céu, ali com o Satanás, né? Com seu desejo de supremacia, de tomar o lugar do Senhor, né? De sentar no trono de Deus. Então ele cobiçou isso, e houve então uma guerra ali. Ele seduziu a terça parte dos anjos, né? E foram expulsos do céu. Não se achou mais o lugar para eles no céu. No versículo 4, vamos ler: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então veja que o dragão, ele parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que estava para nascer, né? Bom, a mulher, nós já vimos também no estudo anterior que ela representa a igreja, né? A mulher representa a igreja no Apocalipse, né? É um símbolo da igreja, tanto da igreja de Israel como da igreja de Cristo, né? Após a morte de Cristo. E ele estava então a fim de devorar esse filho que iria nascer. Que filho que é esse que iria nascer? No versículo 5, vamos ver: nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Então, que filho é esse que foi arrebatado para Deus até o seu trono? Bom, é Cristo, né? Não é difícil de interpretar, né? Quem foi arrebatado para Deus foi Cristo. Após a sua crucifixão, após a sua ressurreição, ele foi então arrebatado para o céu, né? Ele voltou para Deus. Então era este filho que estava para nascer da mulher. E Satanás parou diante da mulher, esperando esse filho nascer, a fim de devorar esse filho que era Jesus. E nós sabemos como que isso aconteceu na história, como que Satanás tentou matar Jesus, né? Através de Herodes, rei Herodes, ele ordenou que fossem mortas todas as crianças, né, de 2 anos para baixo, né, a fim de atingir o Filho de Deus, Jesus, né? Mas Deus livrou Jesus, né? E isso não aconteceu. Deus então em sonhos apareceu para José, né, que ordenou que fosse então para o Egito, a fim de se livrarem então da morte, né, da perseguição. Então Satanás, ele, durante todo o ministério de Cristo,
tentou destruí-lo, né? De várias formas, perseguindo, através das pessoas, né? Lá no deserto, a tentação, até que, enfim, através de pecadores, crucificou o Filho de Deus numa cruz, né? Ele conseguiu matar o Filho de Deus. Mas tudo isso era plano de Deus, né? Cristo então daria sua vida para salvar, né, os pecadores. Dessa forma, Deus estaria vencendo Satanás. Foi profetizado lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, né, que, vamos ler aqui, deixe-me pegar aqui, não tinha separado, mas é rapidinho a gente ver. A questão está a primeira profecia messiânica, né? É a primeira vez em que foi anunciada, então, a vinda do Messias. E fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre o diabo e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, entre a descendência da serpente e o seu descendente. Então, aqui o seu descendente se refere a Cristo, a Jesus. Ele nasceu da mulher, no caso representando aqui a igreja, né? Inclusive fala no singular, descendentes, não descendentes, como falando de muitos, mas de um só, né, que é Jesus. Então continua: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui na cruz, na crucifixão, Satanás havia conseguido ferir o calcanhar do Filho de Deus. Foi apenas uma ferida no calcanhar. Uma ferida no calcanhar, ela significa, né, na Bíblia, que não é uma ferida mortal, é uma ferida, né? Mas Cristo, por sua vez, esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, a crucifixão, a morte de Cristo, foi um prenúncio da vitória final, em que Cristo esmagará, né, por completo a cabeça da serpente, né? Que será então na sua vinda, né? No tempo do fim. Então, como não conseguiu destruir a Cristo, né, durante o seu ministério, durante a sua estadia aqui, o seu ódio se voltou para quem? Para a igreja. Então, Satanás agora se voltou seus ataques para a igreja, né, para a mulher. Então, veja no versículo 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então ele se voltou contra a mulher, né? E foram dadas à mulher aí asas como de águia para que voasse até o deserto e fossem sustentadas ali por Deus durante tempos e metade de um tempo. Vou interpretando aqui esse período, nós já entendemos já como nós interpretamos, né, períodos proféticos, como está em Daniel 11, 13, referindo a tempo representa anos, né? Então, que são um ano, que é um tempo, tempos são 2 anos, e metade de um tempo, que é metade de um ano. Então, cada ano judaico são 360 dias. Não é como o nosso aqui é 365, né? São 360 dias. Aí entra aquele princípio de cada dia, ano. Então, nós temos aí 360 mais 720 e mais a metade de um tempo, né? Que é 180, né? Se não me errei aqui nas contas. Que vai dar 1260 dias, que é aquele tempo que nós já conhecemos. É aquele tempo em que houve a supremacia papal, né? A supremacia papal, que foi durante 1260 anos de perseguição à igreja,
Então nós já conhecemos esse tempo já. E esse tempo ele é mencionado de outras formas também, tudo se referindo ao mesmo tempo, ao mesmo período. Então a Bíblia vai falar de 42 meses, que se refere ao mesmo tempo, na contagem, na interpretação profética dá o mesmo período, né? Fala especificamente 1260 dias, né? Então no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então veja aqui, então falando de uma outra forma, né, se referindo ao mesmo período profético, que são 1260 anos, né? Como eu já falei aqui, esse período ele começou lá em 538, né, quando o Papa recebeu então autoridade para governar, né? E se iniciou então a sua supremacia, houve aqui a união entre a Igreja e o Estado, e perdurou até 1798 anos, até 1798, ano em que, o que aconteceu nesse ano? Foi quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, né? Se encerrando então esse período de supremacia papal e de perseguição também à Igreja, né? Então no versículo 16, a terra porém socorreu a Igreja, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então a terra abriu sua boca para engolir o rio aqui, né, os perseguidores, né, e para socorrer a mulher, que é a Igreja. Então nesse período que nós já até mencionamos já, né, mencionamos os valdenses, né, o povo que preservou a palavra de Deus, que se reuniu nas montanhas, nas florestas, nas cavernas, para realizarem os cultos, para estudarem a Bíblia, né? Eles que tinham a escola dos valdenses, né? E só apenas um exemplo, também tinha os huguenotes, né? Outros povos, né? Que tinham os mesmos princípios, né? Os albigenses. Essas pessoas se reuniam nessas cavernas, nessas montanhas, para orarem em segurança, né? Para buscarem a Deus e para estudarem a Bíblia. Então, nesse período, Deus, dessa forma, a terra aqui, ela abrigou o povo, né? Abrigou a mulher, abrigou a Igreja. Então, encontraram abrigo nesses lugares para poderem adorarem ao Deus verdadeiro, né? Para poderem estudar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, né? No entanto, mesmo o povo sendo protegido nesses lugares, a perseguição não parou, né? Então, muitas pessoas nesse período foram mortas pela perseguição, né? Pela Inquisição, né? Que foi instituída, né? Então, muitos cristãos foram mortos nesse período. Nós temos exemplos de pessoas como John Hus, né? John Hus, que em cerca de 1415, no ano 1415, por volta desses anos assim, ele foi levado em praça pública, né, amarrado em um pau, e colocaram fogo ali na base daquele pau, né? E ele foi queimado vivo em praça pública para exemplo daqueles que queriam seguir o mesmo caminho, né? Então ele foi considerado um herege. Depois de um ano após isso, um de seus seguidores, Jerônimo, também foi levado também em praça pública e queimado também vivo, né? Então, e muitos outros, né? John Wycliffe, Knox, vários reformadores foram martirizados, pessoas que queriam defender as Escrituras, né? E dentre eles, um dos principais foi Lutero, Martinho Lutero. Nós já conhecemos de muito tempo. Martinho Lutero, aqui está o castelo de Wartburg, né? Onde ele foi levado, né, cativo, para livrá-lo da morte, né? Porque a igreja estava perseguindo e queria matá-lo, né? Queria também levá-lo
em praça pública e colocar, tirar fogo nele, né? Para que fosse colocado como exemplo, né? Ele que era também um de seus bispos, né? Era um dos padres candidatos até a ser papa, né? Lutero. Ele então foi perseguido pela própria igreja por causa da sua defesa da palavra de Deus. E aqui nesse castelo ele foi preservado então da morte, e nesse castelo ele traduziu as escrituras, né, para o alemão, para que as pessoas pudessem ter então o exemplar da Bíblia para poderem ter acesso, né, à verdade. Então no versículo 17, olha só esse versículo muito significativo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, Satanás já se havia irado, né, se voltado contra a mulher desde a morte de Cristo, né? Quando ele não obteve êxito, passou a perseguir a igreja, como nós já vimos durante esse capítulo todo, né? Aqui ele termina com essa frase: irou-se o dragão contra a mulher. Então, novamente, o dragão se irando contra a mulher. Então, aqui que nós entramos nessa segunda fase que eu estava me referindo. Na primeira fase, nós vimos as profecias se cumprindo até 1798, quando o Papa foi preso, o Papa Pio VI, terminando então aquele período de perseguição, de 1260 anos, né? Então, até aqui se completou as profecias, e daqui em diante passa a ser, então, nós já mencionamos, o tempo do fim, né? Depois dessa data, depois desse período de perseguição, como nós já estudamos anteriormente, passa a ser o tempo do fim. Então, nós estamos no tempo do fim. Então, depois dessa data, o dragão se irou novamente, aqui está falando, né? E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com, agora aqui está uma palavra muito importante, foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, daqueles que restaram da sua descendência desse período de perseguição, de massacre contra a igreja, né? Então, restou então desse período o restante da sua descendência, a descendência daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, como está aqui no versículo 17. Então, a gente vê aqui algumas características de uma mulher, de uma igreja que iria restar. O restante aqui nos dá um sentido de remanescente, né? Uma palavra usada para um povo que preserva, que restou, né, da descendência daquela igreja, da igreja primitiva, né, da igreja fiel, igreja verdadeira, né? Então, aqui nós encontramos características da igreja de Deus, da igreja do tempo do fim, da igreja após esse período de 1798. Que características são essas? Temos duas características aqui: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqui nós temos que dar ênfase, então, nesses mandamentos de Deus. Que mandamentos são esses? Ora, os mandamentos de Deus, nós mais conhecidos como os 10 mandamentos, né? Nós os encontramos lá em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5. São os dois lugares em que nós encontramos os 10 mandamentos completos, né? É muito importante e significativo isso, por quê? Porque hoje há uma discórdia nesse ponto dos mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus. Muitos defendem que foram abolidos, que não precisam mais ser guardados,
né? Ou que foi abolido algum mandamento, por exemplo, o sábado, o quarto mandamento, e foi tirado e colocado o domingo no lugar. Então isso é uma coisa muito grave quando se fala em trocar o mandamento, né? Até mesmo porque em Daniel 7, versículo 25, está profetizado que o anticristo ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então, quando se fala em mudança de lei, temos que nos atentar para esse episódio também, essa profecia de Daniel 7:25, que fala que isso iria acontecer pelas mãos do anticristo, aquele que se oporia contra tudo que se chama Deus, né? Aquele que queria perseguir, né, e falar contra o Altíssimo, né? Lá em Daniel 7:25 fala essas coisas. E também Daniel 8. Então temos que considerar isso. Então os mandamentos de Deus não poderiam ser abolidos, porque imagina só como é que ficaria então não matar, não roubar, não adulterar, né? Então tudo isso estaria livre, então tudo isso seria normal fazer, não seria pecado, então eu roubar, matar, né, adulterar. Então é impossível que a lei seja abolida, como muitos pensam, né? A lei ela serve para nos proteger. Então é lógico, para quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque eles estão de acordo com a lei de Deus, andam na lei de Deus, guardam os mandamentos de Deus. Então para eles nenhuma condenação há. Mas se tornarem transgressores, se pecarem, então a lei se levanta aí para acusar, né? Para dizer, você está em pecado, você precisa da graça de Cristo, né? Então, quem nos salva é a graça de Cristo, é a graça de Deus, né? Então, é o amor de Cristo que nos constrange, que nos leva a sermos fiéis, né? Então, se eu guardo os mandamentos de Deus, não é para me salvar, mas é porque eu já estou salvo, né? Já estou salvo e nenhuma condenação há para mim. Por quê? Porque não sou eu, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim deve ser, né? Então a lei não será nenhum peso para aquele que está em Cristo. Como lá está lá em 1 João, né? Os mandamentos de Deus não são penosos. Outra característica também é que esta igreja surgiria após o tempo do fim, após 1798. Então, essa igreja surgiria nesse período, né? Então, que igreja surgiu nesse período? Nós já mencionamos, né? Em 1844 houve aquele movimento, se preparando para a volta de Cristo, anunciando a volta de Cristo. Então, logicamente, ele não veio, mas após esse acontecimento, então surgiu um movimento milerita, que em 1863 vieram a se tornar então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então não gosto de estar falando o nome de igreja aqui, mas há muita coerência nisso, nesses acontecimentos. E eu peço atenção, né, de vocês para que estudem, meditem nisso e considerem. A profecia também menciona que esta igreja ela teria, além de guardar os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, versículo 10 responde. Ela diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E esta igreja também teve em seu meio, nessa época desse grande movimento, uma notável profetisa, né? Que surgiu com pouca idade, já tendo visões e sonhos, né, de Deus, visões e sonhos que trouxeram crescimento para a igreja, iluminação, né, luz acerca das profecias, todas essas coisas que a gente tem falado aqui, né? E muita ciência acerca de saúde, educação, família e muitas coisas mais, né? Então é outra também evidência.
Então, meu querido, meu amigo, nós chegamos aqui em um ponto em que nós teremos que tomar uma decisão, uma escolha em nossa vida. Um dia todos nós teremos que decidir. E não há como ficar em cima do muro. Ou você fica do lado direito ou do lado esquerdo. Ou você fica do lado da verdade ou do lado do erro, da mentira. E nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos buscar de todo o nosso coração em oração. E Deus irá nos ajudar a tomar essa decisão. Até aqui você tem estudado, tem visto a coerência desses ensinos. Espero que não tenha restado dúvida para você. Se há alguma dúvida, coloque aqui a sua pergunta que nós queremos te ajudar, certo? Não é fácil tomar essa decisão. Muitas vezes você terá que ir na contramão desta vida. Mas temos que lembrar que muitas pessoas tomaram essa decisão e no passado até mesmo pagaram com a própria vida, né? Mas aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nós vemos aqui o segredo da vitória. Como é que nós podemos vencer? Como que nós podemos passar por tudo isso, mesmo que percamos a nossa própria vida, como essas pessoas perderam, como John Hus, Jerônimo e muitos outros milhares. Então diz assim, versículo 11: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então é por meio do sangue do Cordeiro que nós podemos vencer. E no testemunho da palavra de Deus, da verdade, né? A certeza da verdade, do caminho sobre o sangue de Cristo, né? Que nos constrange, né? Que nos dá poder. Então, é nos entregando a Cristo, é conhecendo o que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário, é entendendo o plano da salvação, o quanto Deus nos ama e o preço que Ele pagou para nos salvar e para nos guiar nos seus caminhos. Deus te abençoe, Deus te ilumine, te ajude nessa escolha, nessa decisão, assim como me tem ajudado também. Vamos orar nesse momento então, para isso. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa na escuridão. O Senhor nos dá a oportunidade a todos nós para encontrarmos a verdade e o caminho certo. Sabemos que há muitos caminhos nesse mundo que nos conduzem para caminhos errados, que ao fim nos levarão para a morte. Nos ajude, Senhor, nos ilumine o Teu Espírito Santo para compreendermos os Teus caminhos e o caminho que leva à vida eterna. Nos ajude, Senhor, a conhecer e estar preparado para tomar a maior decisão da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.